Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Queridos irmãos, vamos meditar a palavra de Deus neste sábado da quinta semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando a seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos, meus irmãos e irmãs, nos dedicar aqui a alguns pormenores desse texto, alguns pontinhos que podem nos ajudar na reflexão deste dia de hoje. Jesus está no deserto. O evangelista afirma que outra vez uma multidão, Outra vez Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. Nós estamos aqui no capítulo 8º de São Marcos, mas no capítulo 6º nós já vimos uma multiplicação dos pães. Mas vamos lá a tirar algumas lições deste texto. Primeira coisa, uma multidão estava com Jesus e não tinha o que comer. E estavam no deserto. Isso recorda, em primeiro lugar, o caminho que o povo fez no deserto da libertação da escravidão rumo à terra prometida. E nesse deserto, Moisés vai suplicar e o Senhor vai dar o pão, o maná para o povo. Agora Jesus, o Messias, o novo Moisés, também vai oferecer o pão para os homens, para todos aqueles que estão no deserto com Jesus. Isso é simbólico para dizer que Jesus então se apresenta como o novo Moisés, o Messias que traz o pão verdadeiro. E ao mesmo tempo que então volta atrás na história e recorda essa passagem do povo pelo deserto e o maná, aponta para frente, para a Eucaristia, que Jesus vai dar o verdadeiro pão, que é o seu próprio corpo. Depois encontramos Jesus dizendo que não poderia mandar as pessoas para casa sem comer, porque elas iriam desmaiar pelo caminho. Vemos o cuidado e a sensibilidade de Jesus, o bom pastor, aquele que olha pelos seus,
aquele que se preocupa com a vida dos seus. Jesus sabia, se aquela multidão fosse embora depois que ele terminou de ensinar, depois de 3 dias, muitos passariam mal, ficariam com muita fome pelo caminho. E é interessante dizer, porque nós encontramos no texto, diz assim, pois muitos deles vieram de longe. Esse vir de longe aqui não é só para fazer uma colocação geográfica, né? O evangelista mostrando também para a gente perceber que o pão que Jesus oferece, a palavra que Jesus anuncia, ela está sendo acolhida por muitos povos. Não é só para os judeus, não é só para aquele povo de Israel, mas gente de longe vem para estar com Jesus. E Jesus se preocupa com esses de longe para que não passem fome no caminho. Mais uma vez o sinal da Eucaristia, onde nós temos esse cuidado, essa sensibilidade de Jesus. Enquanto caminhamos, enquanto peregrinamos nessa vida, nessa história, até chegar à outra vida, a eterna, nossa casa, nossa morada real e definitiva, o Senhor não nos deixa caminhar sem o pão. Então eu, você, cada um de nós que ficamos com Jesus, que permanecemos escutando a sua palavra, ele se preocupa e oferece o pão para que nós não desmaiemos no caminho. E aqui é a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor que recebemos, é força para a nossa caminhada aqui na terra, para chegarmos aos céus. Então devemos nos preparar, devemos querer e participar muito bem deste alimento que Jesus dá. Aí, explicitamente nós vemos a referência à Eucaristia, quando Jesus pega o pão, eleva a oração a Deus, abençoa, dá graças e manda repartir, e faz o mesmo com o peixe. Então, nosso Senhor Jesus nos dá o alimento, a provisão para a nossa peregrinação no deserto da vida e da história, a fim de que não caiamos, de que não desmaiemos, que não percamos a força, porque Ele estará conosco. Ele é o próprio alimento oferecido para nos fortalecer. Deus abençoe você, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.